Claudiane era uma mulher de 32 anos, casada e mãe de 2 filhos. Trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de médio porte, e seu marido, Pedro, era motorista de caminhão. Apesar de ambos terem empregos estáveis, o dinheiro parecia nunca ser suficiente. Claudiane frequentemente recorria ao cartão de crédito para cobrir despesas inesperadas e, ao longo dos anos, acumulou dívidas significativas. Toda vez que quitava uma parte da dívida, logo aparecia outra emergência ou tentação que a fazia usar o crédito novamente. Ela sabia que estava em um ciclo vicioso, mas não conseguia quebrá-lo. No fundo, Claudiane tinha uma mentalidade de escassez. Ela acreditava que sempre faltaria algo, então se permitia gastar hoje e se preocupar depois. Era como se o cartão de crédito fosse um respiro em meio às dificuldades, mas o preço dessa ajuda era alto. Um dia, durante o almoço no trabalho, Claudiane ouviu uma conversa entre suas colegas sobre educação financeira. Uma delas mencionou um livro chamado Mente Milionária, que falava sobre como mudar a forma de pensar para sair das dívidas e começar a poupar. Aquela conversa ficou na cabeça de Claudiane o resto do dia. Naquela noite, ao voltar para casa, ela decidiu fazer uma mudança. Pesquisou mais sobre o livro e assistiu a alguns vídeos de especialistas em finanças no YouTube. Um deles falava sobre a importância de mudar a mentalidade em relação ao dinheiro. Pare de pensar no crédito como uma extensão de sua renda. Não é. Cada vez que você usa o cartão, está comprometendo seu futuro. Para sair dessa, você precisa se educar financeiramente e, acima de tudo, mudar a maneira como vê o dinheiro. Aquilo foi um choque para Claudiane. Ela sempre achava que o problema era o quanto ganhava, mas percebeu que a raiz estava em como ela via suas finanças e a falta de planejamento. Determinada a mudar, ela começou a implementar novas estratégias. Primeiro passo: eliminar o cartão de crédito. Claudiane sabia que essa seria a parte mais difícil, já que estava acostumada a usar o cartão para praticamente tudo. Então, com coragem, ela decidiu guardar seus cartões de crédito em uma gaveta e usar apenas o dinheiro que ela e Pedro recebiam no salário. O casal sentou-se à mesa e revisou suas contas. Descobriram que boa parte dos gastos era com coisas que poderiam ser evitadas ou adiadas, como compras por impulso e assinaturas de serviços que quase não usavam. Segundo passo: criar um fundo de emergência. Com as contas reorganizadas, Claudiane começou a poupar pequenas quantias todo mês. Ela entendeu que, sem um fundo de emergência, qualquer imprevisto a faria recorrer novamente ao crédito. Então, priorizou criar esse fundo, mesmo que fosse com pequenos valores. Em 3 meses, conseguiu juntar o suficiente para cobrir despesas inesperadas, o que a deu uma sensação de segurança que ela nunca tinha experimentado antes. Terceiro passo: mudar a mentalidade de escassez para abundância. Ao invés de focar no que não tinha, Claudiane passou a valorizar o que já tinha conquistado. Ela e Pedro começaram a ter conversas sobre seus objetivos de vida e o que queriam para o futuro. Um dos maiores sonhos de Claudiane era dar uma boa educação para seus filhos e ter uma casa própria. Com esse objetivo em mente, ela percebeu que cada dívida que criava afastava mais desse sonho. Ela também começou a trabalhar sua gratidão, algo que havia aprendido nos vídeos de educação financeira. A cada vez que sentia vontade de comprar algo por impulso, ela se lembrava de que já tinha o suficiente. Isso a ajudava a controlar o desejo de gastar e, aos poucos, mudou a forma como via o consumo. Quarto passo: eliminar as dívidas com estratégia. Em vez de tentar pagar todas as dívidas ao mesmo tempo, Claudiane e Pedro adotaram a estratégia da bola de neve, onde começaram a quitar as menores dívidas primeiro. Isso lhes dava um senso de progresso e motivação para continuar. A cada dívida paga, eles comemoravam, e isso os incentivava a continuar firmes no plano. Quinto passo: criar novas fontes de renda. Além de controlar os gastos e eliminar dívidas, Claudiane percebeu que poderia aumentar a renda da família.
Ela começou a vender artesanatos que fazia em seu tempo livre, e Pedro se inscreveu em aplicativos de entregas para complementar a renda quando não estava na estrada. Esses esforços extras, embora pequenos no início, começaram a dar frutos e ajudaram a acelerar o processo de quitação das dívidas. Após 2 anos de muita disciplina e planejamento, Claudiane e Pedro estavam livres das dívidas. Mas o mais importante não era apenas estar sem dívidas, e sim a nova mentalidade que haviam adotado. Claudiane não via mais o crédito como uma solução, mas sim como um risco. Ela também entendia a importância de sempre ter uma reserva para emergências e de planejar para o futuro. Com o tempo, Claudiane tornou-se uma referência entre suas amigas e colegas de trabalho. Ela aconselhava todos a respeito da importância da educação financeira e da mudança de mentalidade. O que mudou minha vida, ela dizia, não foi apenas cortar o cartão de crédito, mas entender que o dinheiro não deve controlar você. Quando você muda sua mentalidade e começa a planejar, o dinheiro começa a trabalhar para você. Agora, com a mente tranquila e o futuro mais seguro, Claudiane estava focada em investir no futuro dos filhos e, quem sabe, realizar o sonho da casa própria. Mais do que nunca, ela acreditava que a verdadeira riqueza começava na maneira como lidava com suas finanças.